Se você perdesse o seu trabalho hoje, o que você faria? Como você faria para conseguir pagar suas contas, para conseguir dar conta de seus objetivos de vida, da sua despesa mensal, de uma parcela de um carro, da parcela do seu apartamento, talvez? O que aconteceria se você perdesse sua renda hoje? Você já se fez essa pergunta? Isso assombra muito as pessoas. Muita gente vive assombrada justamente por esse medo, perder o emprego, perder o ganho. Nessa aula, neste módulo dessa aula, que é o módulo 1, eu vou passar para você uma experiência e vou passar para você também uma dica para você começar a eliminar esse fantasma da sua vida. Isso se chama criar uma reserva de emergência. Eu vou ensinar a vocês nessa aula de hoje como criar uma reserva de emergência do absoluto zero. Eu sei que muita gente fala sobre isso em vários canais de finanças, mas na prática mesmo ninguém te ensina nada. Então nesse vídeo de hoje você vai aprender comigo do absoluto zero, em como criar uma reserva de emergência e deixar esse fantasma, esse medo do desemprego, esse medo de um imprevisto que assombra tanto a vida das pessoas financeiramente falando. Aqui comigo eu tenho os tópicos separados. E vamos começar aqui. Hoje, o que você vai aprender? Você vai aprender do absoluto zero como criar a sua reserva de emergência e onde você criar a sua reserva de emergência. Você não vai precisar se preocupar em passar por aquela situação onde você perdeu o emprego, onde você está desempregado, mas você continua tendo aquela margem, porque nós somos assim. Se você tem um ganho mensal de R$ 5.000, geralmente, principalmente a pessoa que não sabe de finança, geralmente ela gasta, se ela ganha 5.000, ela tem uma despesa aí de 3.500 a 4.000. É geralmente assim que todo mundo faz. E quando vem o desemprego, quando vem um imprevisto, como que você vai fazer para suprir esses R$ 3.500 que você já tem assumido um compromisso lá atrás? Porque ninguém conta, ninguém espera ser pego desavisado. Como que você vai fazer? Você precisa ter uma reserva de emergência, ou seja, um dinheiro guardado propriamente para este momento, seja na área da saúde, seja um desemprego, seja um revés da vida, né? Algo que te pegou desprevenido. Então toda pessoa precisa ter uma reserva de emergência. E é isso que você precisa aprender. Se você ainda não tem essa reserva de emergência, você precisa aprender como criar essa reserva de emergência. Se você já tem a reserva de emergência, então você vai pular esse módulo e vai passar para os módulos seguintes. Porque eu vou fazer aqui vários módulos ensinando vocês como começar do absoluto zero a colocar sua vida financeira nos trilhos, nos eixos. Porque afinal de contas, finança não se ensina nas escolas, infelizmente não aqui no Brasil, não se ensina nas escolas. Vamos embora comigo? Vamos lá. A reserva de emergência ela não é sobre dinheiro parado, é sobre ter uma liberdade mental, é sobre você ter uma paz interior, você saber que se algo acontecer, se um imprevisto acontecer, você tem sua reserva de emergência, você tem um dinheiro guardado, você tem um plano B. Você já estava com aquilo ali pronto. Se acontecer, é ali que eu vou pegar ali o meu socorro, né? Naquela reserva de emergência que eu deixei guardado, no dia que você não vai mexer. Você precisa entender o conceito e a importância da reserva de emergência. E a reserva de emergência, ela tem uma diferença. Há uma diferença entre reserva de emergência, investimento e gasto. Tem uma diferença grande aí. Reserva de emergência é uma coisa, investimento é outra e os seus gastos mensais são outra. A reserva de emergência é totalmente separada disso, ela não se inclui no meio disso. Maravilha? E para que essa reserva de emergência vai servir afinal?
como a gente já comentou, vai servir para imprevistos, saúde, perda de emprego, urgências familiares e outras coisas mais. É para isso que vai servir a reserva de emergência. Você vai ter um dinheiro guardado especificamente para este fim. No momento que você precisar, você vai ter a sua reserva de emergência. E qual é a quantia? Qual é a quantia ideal? Quanto que eu coloco? Quanto que eu guardo? Isso aí vai variar bastante do teu padrão de vida. Por exemplo, se você morar em Minas Gerais como eu, você for mineiro, como eu sou, então o seu padrão de vida, dependendo da cidade que você viver em Minas, vai ser um padrão de vida mais baixo. Aqui na cidade, por exemplo, onde eu moro, se você tiver um salário aí mensal de R$5.000, você vive super bem. R$5.000 por mês aqui, você vive super bem. Você consegue se locomover, morar num bom apartamento, você consegue fazer seu mercado tranquilo, né? Você consegue se locomover tranquilo. R$5.000 aqui onde eu vivo, você tem um bom ganho, uma cidade tranquila. Mora numa região tranquila, né? Agora, se você mora numa cidade maior, onde você depende, por exemplo, de Uber para ir para o trabalho, Uber para voltar, você precisa de Uber para ir no mercado, você não tem um carro próprio ainda, aí as coisas mudam. Então depende muito do seu padrão de vida, da região onde você vive. Se você mora na Grande São Paulo, por exemplo, R$5.000, esquece. R$5.000 em São Paulo não dá. Se você mora numa capital, aí numa cidade corrida, aí R$5.000 não dá. Então quanto é que você precisa guardar para ter uma reserva de emergência ideal? Vou passar para você. O ideal é você ter 6 meses de suas despesas fixas padrão. Ou seja, você precisa ter guardado 6 meses do que você gasta todo mês. Então, suponhamos, aqui onde eu vivo, eu tenho uma despesa aí mensal de R$3.500. R$3.500 é o que eu gasto. Tá? R$3.500. Eu ganho 5, então eu consigo aportar, né? Consigo aportar todo mês uma quantia. É o que eu tenho feito. Investido, né? Um pouco vai para investimento, um pouco vai para lazer, um pouco vai para criptomoedas, que é bem pouquinho, mas vai para criptomoedas, né? E também eu diversifico a minha carteira. Como todo investidor que você precisa aprender sobre finanças. Quando você tiver aprendido, você vai entender que a sua carteira, seu portfólio tem que ser dividido em várias partes. Então você vai comprar ações, você vai comprar criptomoeda, você vai comprar ações de energia, de saneamento básico, você vai investir em Petrobras e tantas outras coisas. Mas esse é um outro assunto para um outro vídeo. Este aqui é sobre sua reserva de emergência. Para você que não tem como você fazer e onde começar a aportar a sua reserva de emergência. Tudo bem? Então, você precisa ter 6 meses de reserva de emergência. 6 meses do que você gasta. Então, no meu caso, por exemplo, se eu gasto R$3.500, então eu vou ter que ter aqui 6 meses. 6 vezes 3, 18. R$18.000 de reserva de emergência. Por baixo. Falando por baixo, não é que vai dar isso aí. R$18.000 para mim, para minha realidade. 18.000 de reserva de emergência. Isso tem que ter guardado, parado lá, guardado. R$18.000. Se você tem uma despesa de 5.000, então 6 vezes 5.000. Você precisa ter uma reserva de emergência de 30.000. Você tem que fazer a conta do que você gasta vezes 6. E aí você vai ter o número exato de quanto é a sua reserva de emergência, dependendo da região que você vive. Maravilha? Tudo entendido até aqui? Se você tiver alguma dúvida, volta a esse vídeo, assiste de novo, para você entender direitinho como é que a gente está até aqui, tá? Criando sua reserva de emergência do absoluto zero. Maravilha? Vamos seguir aqui com os tópicos. Se você for um trabalhador de CLT e você tem essa estabilidade, né? Você está trabalhando e você tem ali todo mês, chegou dia 5, pá, salário cai na conta. Todo dia 5, salário cai na conta. Se você for CLT,
você precisa ter 3 meses. Então, se você trabalha numa empresa e você ganha 5 mil por mês, você precisa ter 15 mil. 15 mil guardados. Se você for CLT. Por que o CLT cai? Por que no CLT esse limite da tua reserva de emergência cai? Porque o CLT ele tem seguros, né? O CLT ele tem plano de saúde, ele tem cesta básica, ele tem uma aposentadoria por invalidez se acontecer algo muito sério, ele tem aí um seguro-desemprego de 6 meses, né? Garantido o salário dele por mais 6 meses. Então o CLT ele tem essa segurança toda. Né? É diferente de um autônomo ou de um trabalhador padrão aí que não é CLT. Então muda isso aí entre um trabalhador que é CLT, um autônomo e uma pessoa padrão aí, um investidor aí, muda totalmente. Então o CLT tem mais segurança, né? Ele tem mais segurança, ele tem férias, 13º salário, ele tem seguro-desemprego, ele tem, enfim, ele tem um monte de seguro, ele tem seguro de saúde lá, né? Ele tem plano de saúde, plano dentário, plano escolar, tem um monte de coisa. O CLT, ele é assegurado por várias coisas hoje. Então, é diferente. O limite para ele guardar é menos. Estão entendendo? Quem não é CLT, não tem seguro nenhum, né? Se a coisa der ruim, você é um autônomo aí, você trabalha aí com um carrinho de lanche. Ou você vende pastel, ou você tem aí uma loja, você faz consertos de telefone celular, você, enfim, deu ruim, você ficou doente, ou você teve um problema aí sei lá, um agente natural aí, uma tufa, e você teve que ficar fechado por uns tempos. E aí? Como é que você vai fazer para pagar suas contas? Aí é que a coisa muda, aí você vai lá na tua reserva de emergência e vai se mantendo até você começar de novo no seu trabalho. Entendeu? É assim que funciona a reserva de emergência. Então vamos lá de novo, recapitulando. Vamos lá. Se você é CLT, você precisa ter 3 meses do seu salário guardado como reserva de emergência. Se você é autônomo, você precisa ter 6 meses do seu ganho mensal guardado. Se você for autônomo ou você for um freelancer, aí é 6 meses. Você tem que ter guardado daquilo que você gasta todo mês. Vezes 6, você tem que ter isso guardado na sua reserva de emergência. Beleza? Vamos seguindo em frente. Se você for um empreendedor e dependendo da sua área de autônomo, você precisa ter 12 meses guardado de reserva de emergência. Já imaginou? Você tem que ter um ano ganho. Um ano de salário ganho guardado para imprevisto. Essa é a regra, gente. Não sou eu que estou dizendo, não. Tô aqui, ó. Tô aqui com um esboço feito aqui, ó. Exatamente do que precisa ser feito. Não sou eu que estou dizendo, não. Isso aí é uma regra, né? Então você precisa ter. Se você for um empreendedor, desses caras que empreendem, né? Que empreendem na internet ou qualquer outro lugar, e você, dependendo do teu nicho, você trabalha como autônomo, você precisa ter 12 meses de reserva de emergência guardado de segurança, para você não ser pego de surpresa. Beleza? Vamos seguindo aqui. Um exemplo prático. Se você gasta 2 mil por mês, sua reserva ideal é de 6 mil a 12 mil. A gente já conversou sobre isso. Agora algo aqui para você refletir, uma reflexão. Quem tem uma reserva dorme tranquilo. Quem não tem, vive à beira do pânico. Isso aí é terrível, né? Se você tem uma reserva de emergência, você pensa assim, poxa, se acontecer algo, você já logo imagina, eu tenho aquele dinheiro guardado. Tem aquele dinheiro guardado, se acontecer algo. Eu vou lá, não vou precisar pedir emprestado para ninguém. Não vou procurar isso, não vou procurar banco, né? Que é uma cilada. Sem contar que o banco não empresta dinheiro assim, de qualquer maneira. E quando empresta, ele quer cobrar o dobro, né? O banco, ele se aproveita justamente, ele adora quando você se lasca e aí você depende lá pegar um financiamento pessoal. Financiamento pessoal é a pior linha de crédito que tem no banco. Porque são os juros mais absurdos que você pode ouvir.
é o financiamento pessoal. O que é financiamento pessoal? É quando você pega o dinheiro vivo, pega o dinheiro na hora. Você não está financiando um carro, porque automaticamente o banco pega o carro como garantia do financiamento do carro. Então, os juros é até mais tranquilo. Se for terreno, se for uma casa, tudo isso é alienado como garantia de recebimento do banco. Então, os juros é menor. Agora, o financiamento pessoal, que é o dinheiro em espécie, os juros são altíssimos porque não há garantia que você vai pagar isso. Tem garantia. Embora o Banco Central cubra a despesa do banco, se o seu CPF estiver tudo tranquilo no Banco Central, ele vai liberar uma carta de crédito para você, vai liberar um crédito para você no banco, é onde o banco vai disponibilizar esse crédito para você lá. Então, se o banco não recebe de você, ele recebe do Banco Central, entendeu? O banco nunca perde. O banco nunca perde. Então, se você tem uma dívida no banco e você não conseguiu pagar, ele já recebeu. O Banco Central já pagou ele. Aí ele vende essa dívida sua para uma empresa de cobrança e essa empresa de cobrança fica te ligando o tempo todo para receber 2 vezes a conta. É assim que funciona. Não fui eu que inventei as regras. É assim que funciona. Mas voltando ao assunto, que o principal assunto é a reserva de emergência. Vamos voltar. Então você precisa ter. Se você tem reserva de emergência, você vai dormir tranquilo, você vai ficar sossegadão, tranquilo, porque você tem um dinheiro guardado de segurança. Maravilha? Vamos aqui ao terceiro tópico de hoje. O terceiro tópico, esse objetivo é mostrar como começar do zero, mesmo sem sobrar dinheiro. Afinal de contas, tá bom aí pro teu lado? Tá tranquilo aí pro teu lado? Tá ganhando dinheiro aí? Dinheiro tá vindo facinho? Facinho, como diz aqui em Minas? Porque a coisa tá feia pra esse lado de cá, hein? Dinheiro tá complicado, hein? Dinheiro tá complicado pra todo mundo. Para quem trabalha, principalmente para quem é autônomo, então tem que se virar nos 30. Tem que ser ninja. O dinheiro tá difícil, o dinheiro tá complicado para todo mundo. Então olha só, esse método que eu vou passar para você, mesmo se você ganhar pouco, vai conseguir fazer seu aporte. Vai conseguir começar a montar sua reserva de emergência, se você ainda não. Então vamos lá. Primeiro passo. Você precisa entender seu fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Quanto que entra todo mês no seu salário, na sua vida financeira? Quando eu digo entra na sua vida financeira, aqui temos uma diferença. Você é casado? Você e sua esposa trabalham? Que jeito que é a vida financeira de vocês? Ela é junta ou cada um tem seu dinheiro separado? Tudo isso muda. Se for junto, é um capital. Se for separado, são 2 capitais. Então, a sua reserva de emergência é uma, a dela é outra. Entende? Então, aí muda as coisas. Depende, olha aí qual é o seu fluxo capital que entra no seu salário. Primeiro passo, quanto você ganha bruto por mês? Você. Se for junto ou se é separado, se você é solteiro, separado. Quanto você ganha bruto todo mês? Primeiro passo. E como que você vai saber disso? Talvez eu esteja falando com alguém, presta bastante atenção nisso aqui. Talvez eu esteja falando com alguém que ainda não usa planilha para poder fazer o que entra e o que sai da sua vida financeira. Eu sei disso. Muita gente vai achar isso uma bobeira. Eu já ouvi de pessoas que dizem que não dá, porque assusta quando vê o quanto que gasta. Mas se você não tem uma planilha, você está se sabotando. Sinto muito. Se você não anota o que você ganha e o que você gasta, esse é o seu maior erro que você está cometendo até aqui. O primeiro passo é você ter uma planilha. Porque com a planilha, você vai saber o que você realmente ganha. E você vai saber tudo o que você gasta. Tudo vai estar marcado na planilha. Então, o primeiro passo é ter uma planilha. E nós estamos falando de quanto você ganha para a gente saber quanto você vai aportar e tirar para fazer a sua reserva de emergência. Tá certo? Então, vamos lá. Depois que você tiver de posse dessa planilha, você já saber o que você ganha e o que você gasta, vou até falar mais perto aqui, ó. Quando você tiver sua planilha e você saber o que você realmente ganha e o que você gasta,
você vai perceber que está gastando dinheiro à toa. Todo mundo, quando não tem uma planilha e passa a ter, descobre que está gastando dinheiro à toa. Seja com delivery, seja com festas, com roupas, com carros, viagens desnecessárias, fora do tempo, ostentação. Você vai descobrir um monte de coisa. A planilha vai te revelar, vai pôr para fora aquilo que você realmente está fazendo com o seu dinheiro. Então, o primeiro passo, tem a sua planilha e veja o que você está gastando demais e corte a maioria dessas coisas. É claro que você não vai ficar sem uma vida de lazer, mas o lazer tem que ser regrado ou ele vai destruir você. Se o seu lazer não for regrado, ele vai acabar com a sua vida. Vida financeira que eu estou dizendo. Ele vai acabar com a sua vida financeira, porque você vai gastar demais. O que você deveria estar aportando para criar uma reserva de emergência, você está jogando tudo fora. Você está gastando com sorvetinho, pizza, restaurante. Você vai estar gastando com roupa cara, bolsas e mais bolsas que você nem usa, sapatos que você nem usa, entendeu? Então você precisa ter essa planilha para você aprender a parar de gastar dinheiro à toa. E aí você vai começar a aprender a aportar na sua reserva de emergência. Então vamos lá. Os exemplos são isso. Você pode estar gastando com streaming, delivery, que a gente já falou. As tarifas bancárias, você deve estar pagando juros de cartão de crédito, tudo que você compra, você fala, vou pagar em 10, 12 vezes. Para com esse negócio de 10, 12 vezes. 10, 12 vezes é uma loucura para a tua finança. Para com isso. Se você quer comprar um sapato, não parcela em 10, 12 vezes. Se você quer comprar aí um item de R$1.000, vamos falar sapato não, vamos falar um item de R$1.000. Não parcela em 10, 12 vezes. Você vai pagar um juro absurdo. Você vai comprar um item de R$1.000, no máximo em 3 vezes. 3 faturazinhas e acabou. Acabou aquele negócio ali. Por que eu citei 3 vezes? Se você for ver na maioria dos aplicativos de banco, até 3 vezes você paga sem juros. Até 3 vezes não tem juros. Passou de 3 vezes, aí o banco já te dá aquela cutucada. E quanto mais vezes você coloca, mais caro fica o objeto para você. Entendeu? Então veja isso aí, ó. Os streamings, deliveries, tarifas bancárias, né, dos cartões de crédito, de empréstimos pessoais e do cartão de crédito que a gente já falou. O terceiro passo, você vai definir a sua meta inicial realista. Você vai definir o que realmente dá para guardar. Não adianta você falar assim, não, porque esse mês eu vou guardar 500 pau. Vou guardar R$500. Mas o mês que vem? O mês que vem... Poxa, esse mês não deu, hein? Esse mês eu só vou conseguir 200. Então você não pode guardar 500. Você não tem condições de guardar 500. Guarde uma quantia realista, mas guarde todo o mês. Não que seja ruim. Vai que você recebeu aí uma férias aí, ou um 13º, e aí você fala, poxa, esse mês eu consigo colocar mais lá na minha reserva para mim já chegar para me montar e terminar a minha reserva de emergência. Tem nada de errado não. Se você recebeu um dinheiro a mais aí, vendeu um objeto, alguma coisa, entrou esse dinheiro e não tem a tua reserva de emergência completada, coloca lá, guarda lá. Quanto mais cedo você terminar, mais cedo você está pronto com a sua reserva de emergência. Sempre que alguém fala para você, você tem a tua reserva de emergência? Eu tenho a minha reserva de emergência. Beleza? É isso aí. Então, você vai definir uma meta realista. Você vai começar com R$100 até R$500, dependendo do quanto você ganha e do quanto sobra para você aportar. Tá bom? R$100, R$50, não importa. O que importa é você tirar isso todo mês. E você vai guardando. O que vai mudar, gente, de R$100 para R$500 é o tempo que vai levar para você guardar. Quanto mais você guardar, menos tempo leva para você ter sua reserva de emergência. Quanto menos você guardar, mais tempo leva para você ter sua reserva de emergência. Entenderam? Mas todo mundo consegue ter. Mesmo que leve mais tempo, mas se você nunca começar, você nunca vai ter. Maravilha? Então vamos lá. O importante é você criar o hábito. O importante é você criar o hábito de aportar todos os meses.
Esse é o mais importante. Criar o hábito. Vamos lá. Na prática, eu vou passar uma dica para você. Tá até aqui, ó. Não espere sobrar dinheiro. Primeiro se paga, depois vive com o resto. É assim que funciona. Se você esperar sobrar o dinheiro, não sobra. Chegou o final do mês, a primeira que você tem que pensar, eu vou falar uma coisa importante, hein? Vou falar uma coisa importante. Isso é pra mim. E eu tenho uma visão de mundo dessa forma. Então, a primeira coisa que eu faço, a primeira coisa que eu faço depois que eu ganho o meu salário é eu tirar o meu dízimo. Eu sou dizimista. Eu tiro o meu dízimo. Primeira coisa que eu faço. Isso aí é eu. Você pode falar, mas você está dando dinheiro para pastor. Isso aí não é relevante para o tema. Isso sou eu. Eu e o Eterno. Os antepassados antes de mim fizeram. Se eu procuro viver uma vida de verdade, de justiça, ser justo e honesto diante das coisas, por que eu não pagaria o dízimo? O que me custa pagar o dízimo? Já que todas as outras coisas a gente procura fazer. Andar o mais certo possível diante de Deus. O que me custa tirar o dízimo? Isso é o meu ponto de vista, tá? Então eu estou ensinando a você como criar sua reserva de emergência. Estou dizendo o que você vai fazer primeiro. Eu primeiro tiro o dízimo. Depois eu aporto. Eu tiro primeiro o meu aporte e aí depois eu vou pagar todas as contas. Porque se você esperar sobrar dinheiro, não sobra. Não sobra. Às vezes, vai acontecer de você atrasar alguns dias para você pagar alguma conta. Mas o aporte foi feito. O aporte está guardado lá. Depois, a outra dívida lá, uma dívida que pode aguardar uma semana, eu pago depois, numa semana. Mas primeiro é assim, dízimo, depois o aporte e depois as dívidas. Porque se você for esperar e você vai tirar a dívida A, B, C, D, então você fala, ih, acabou o dinheiro. Não deu para me fazer o aporte esse mês. Aí não dá certo. É igual você procurar uma nutricionista para emagrecimento. Se você não pegar firme, esse mês, hoje eu vou comer, hoje eu vou sair da minha dieta hoje. Aí você sai hoje, pula um dia, sai de novo, pula outro, sai de novo. Você vai chegar na nutricionista no final do mês, ela quer ver resultados, né? Obviamente, você está pagando por ela. E é o nome dela que está em jogo na sua vida, porque afinal de contas, quando alguém vê que você não está emagrecendo, vai perguntar para você, mas quem que é a tua nutricionista? Ou o seu nutricionista? Aí você vai dizer o nome, a pessoa vai ficar, que jeito? Fala, poxa, não está adiantando nada, você continua do mesmo jeito. Mas não é culpa do nutricionista, é o seu jeito, você não se policia, você não tem disciplina. Para fazer a vida financeira funcionar, você precisa ter disciplina, senão não funciona. A mesma coisa é para fazer a reserva de emergência. Você precisa ter disciplina, entendeu? Então primeiro, no seu caso, no meu eu tiro o dízimo, depois eu aporto, tiro meu dinheiro de investimento e depois eu pago as contas. É assim que eu faço. E é assim que você deve fazer. Porque se você esperar sobrar, não sobra, tá? Vamos seguindo aqui, ó. Não espere, tá aqui, ó. Olha ali, eu acho que vocês estão vendo a minha tela aí, tá ali, ó. Dica prática, tá ali, ó, pra você não falar que eu tô falando asneira. Não espere sobrar dinheiro. Primeiro se paga, depois vive com o resto. Não é assim que funciona. Ó, primeiro você tira o seu aporte, depois você vive com o que sobrar. Se vira! Aqui em Minas Gerais a gente costuma dizer assim, ó, te vira, acabou. Com o que sobra, te vira. Entendeu? Primeiro segue a regra, depois você vira com o que sobra. É assim que funciona. Senão não vai, o negócio não vai. Vamos lá para o quarto passo. Agora você vai aprender a criar sua reserva de emergência. A estrutura prática da sua reserva. Então, você definiu sua meta. Primeiro, você definiu sua meta. Um exemplo, R$6.000. Vamos supor que a sua meta seja R$6.000. Você vai dividir essas metas em metas menores.
R$500, R$1.000, R$2.000. E aí depois você vai automatizar o aporte. Você vai agendar transferências no dia do seu salário. Você vai separar da sua conta da reserva da conta de uso. Você vai separar, você vai ter, vamos supor, a sua conta salário é na Caixa Econômica Federal. Ali você recebe o seu dinheiro. Ou se você recebe em dinheiro vivo aí na sua empresa, não sei como que é. Mas você recebe, vamos supor, na Caixa. A sua reserva de emergência não pode ser na Caixa. A sua reserva de emergência tem que ser em outro banco. Tem que pôr o dinheiro separado. Diferente de onde você fica pagando mercado, padaria, barraquinha. Essa conta é uma conta, é a conta do teu uso diário, né? A conta da reserva de emergência tem que ser separada. Lá você não vai ficar mexendo. Lá vai ficar lá. Fica parado lá. É um dia que fica lá. O parado é entre aspas, tá? Porque mais pra frente eu vou explicar pra você que enquanto esse dinheiro está lá, ele está rendendo juros pra você, tá? Parado é entre aspas aí. Então, maravilha. Já entendeu que você não pode, você tem que aportar, como exemplo, R$6.000, você vai dividir em etapas menores, 500, R$1.000, R$2.000, você vai automatizar esse aporte, seja de R$100 até R$500, R$1.000, R$2.000, dependendo da sua situação, depende da situação de cada um. E aí então, você vai separar a tua conta de salário da sua conta, da sua reserva de emergência. Separou a conta? Você vai acompanhar o progresso visualmente, no gráfico. Faz um gráfico aí na planilha, um gráfico estilo jarro, estilo pizza, alguma coisa assim na tua planilha, para você acompanhar a evolução da sua reserva de emergência. Você vai ver que bacana que é. Conforme o tempo vai passando, você vai ver se for um gráfico do estilo pizza, você vai ver que conforme o tempo vai passando, você vai vendo lá o gráfico subindo. Quando finalizar um ano, você vai fazer assim, ó. Rapaz, olha quanto eu já consegui guardar. Você vai ficar de cara. Tô te dizendo, o que você gasta de sorvete, de açaí, de pizza, de bobeira, você vai ficar de cara no quanto de dinheiro você joga fora. Não tô dizendo pra você parar de comer salgadinho, hein? Não tô dizendo pra você parar de comer salgadinho, pra você parar de comer pizza. Pra você parar de levar sua família aí no parquinho. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo pra você ter limites, regras. Porque sem regras, a vida fica uma coisa totalmente bagunçada. Entenderam? Vamos lá, continuando, sem perder o foco. Então vamos lá, um exemplo. Se você guardar R$200 por mês, R$200 por mês, hein? Em 12 meses você vai guardar R$2.400. 200 conto por mês. 200 conto por mês você paga de conta de água, conta de luz. Então se você tirar duzentinho todo mês, no final de 12 meses você vai ter R$2.400 guardado já como reserva de emergência. R$2.400. Surgiu uma emergência, você precisa de R$1.000. Você fala, nossa! E agora, para quem que eu vou pedir R$1.000 emprestado? Pensa. Qual dos teus parentes aí que você vai pedir R$1.000 emprestado? Eu não sei. É claro que tem exceções. Tem pessoas que tem aquela tia, tem um tio, né? Ele é maravilhoso, né? Todo teu aniversário ele chega ali e fala assim: você não quer trocar o carro? Troca esse carro, rapaz. Esse carro teu já é do ano passado. Vai lá na concessionária, lá, dá esse teu de entrada aí que eu vou e pago o restante do teu carro novo. Tem esses parentes, né? Tem esses parentes. São raros, mas tem. Agora, a maioria das pessoas é lascada. Vamos falar a verdade. A maioria das pessoas é lascada. Aí, se você precisar de R$1.000, você vai chegar numa pessoa do nada assim, ó, e falar: ô meu amigo, você não tem 1.000 para me emprestar, não? Tô precisando pagar, rapaz. Tô com 2 parcelas do carro atrasada. E se você comprou o carro agora, nesse novo modelo de financiamento agora, que o banco caça o teu carro sem passar na justiça, você tá com a pulga atrás da orelha, hein? 3 parcelas e o caçador de carros vai lá buscar teu carro. Então, com quem você vai pedir? R$1.000.
Assim, ó, do nada. É complicado. Agora, se você já guardou, olha lá, ó. Se você já guardou R$ 2.400 e deu ruim aí, você descontrolou em 2 parcelas, o que você vai fazer? Você vai lá na reserva de emergência, pega os R$ 1.000, paga as 2 parcelas. Boa, tranquilo. Aí o tempo vai passando, as coisas vão se ajeitando, você vai voltando esse dinheiro para lá para a reserva de emergência de novo, até dar os 2.400. A hora que deu os 2.400, você vai continuar prosseguindo. Mas ó, começa já. Porque 2.400 já é alguma coisa. De repente, do nada, você precisa de 1.000 conto aí emprestado. E aí você não precisa pedir para ninguém, você já vai na reserva de emergência, já tem. Já pega. Maravilha? Aqui eu vou deixar uma mensagem motivacional para você. Eu vou até falar com voz de locutor de AM. Não é o valor que te faz rico, é o hábito de guardar. Gostaram disso aí? Não é o valor que vai te fazer rico, mas sim o hábito de você guardar dinheiro. Aprenda a guardar dinheiro. Ter a sua reserva de emergência. Maravilha? Não comete os erros que eu já cometi e muita gente comete. Pode olhar aí na sua família. Vai ter um lascado na tua família. Pergunta para ele se você tem reserva de emergência. Não vai ter. Geralmente é o que mais pede dinheiro emprestado. Vamos seguir em frente aqui então sobre a reserva de emergência. Aonde, olha lá, onde investir a reserva de emergência? Onde? Você precisa pensar em uma liquidez, segurança e um risco baixíssimo. Aí agora que entra a chave. Aonde? Onde eu vou guardar o meu dinheiro para a reserva de emergência? Não vá deixar na poupança. Por que não? Não na poupança. A poupança é segura. Tudo bem, a poupança é segura, mas ela paga 0,07% ao mês. O que você vai fazer com isso? Vai deixar teu dinheiro morto. Isso aí a inflação vai fazer assim com ele, ó. Uau! A inflação vai acabar com o teu dinheiro. Não deixa guardado na poupança. Dinheiro na poupança é perda de tempo. Esquece isso aí. Se você tem dinheiro guardado na poupança, respeito a sua decisão. Você está perdendo dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa. Tá? Tá perdendo dinheiro. Aqui, ó. Locais mais recomendados. Em primeiro lugar, presta atenção para vocês não falar que eu tô falando asneira. Aí vocês falam, mas esse cara só tá falando bobeira. Olha lá. Vocês estão vendo a minha tela ali, ó. Estão vendo a minha tela ali? Olha lá. Primeiro lugar. Poupança tem um ponto de interrogação ali, ó. Qual o primeiro lugar que você vai guardar? Poupança? É um ponto de interrogação. Na frente está escrito assim, ó. Apenas em último caso. Viram? Apenas em último caso. Por quê? Por que em último caso? A rentabilidade é baixa. Acabei de falar, 0,0 bolinha de juro lá. Rentabilidade baixa. Ela é boa apenas se for o único acesso disponível. Ou seja, você mora lá no calcanhar do Judas. E lá não tem outro banco a não ser a Caixa Econômica Federal. Aí você não tem opção. O que você vai fazer? Aí tem que ser a poupança, né? Não tem outro jeito. Precisa guardar na poupança, porque aí, né? Fazer o quê? Ainda assim, hoje em dia, existem aplicativos, né? No telefone, se tiver internet nesse lugar, existe aplicativo do telefone que rende muito mais que a poupança e é seguro, é assegurado pelo Banco Central. Vou falar sobre isso depois. Segunda opção para você fazer uma reserva de emergência, no Tesouro Selic. Mas isso é via Tesouro Direto. Tem uma diferença aí, hein? Tesouro Selic, via Tesouro Direto. Por quê? É altamente seguro, é garantido pelo governo, rende muito mais que a poupança e você pode resgatar a qualquer momento. Então, olha lá, Tesouro Selic vira Tesouro Direto, é altamente seguro, que é a segunda opção para você criar sua reserva de emergência. Terceiro, é esse que eu faço, hein? Terceiro aqui é o que eu faço. CDB com liquidez diária, de bancos confiáveis, é o que eu faço. Rentabilidade próxima ao CDI de 100% a 110%. Maravilha, eu tô nessa, hein?
Minha reserva de emergência tá nessa aqui, ó. 100%, 110% do CDI. Top. Todo mês você vai lá, o dinheiro tá subindo. Todo mês, o dinheiro tá subindo. É protegido pelo FGC até R$250 mil por CPF. Então pode ficar tranquilo. O banco explodiu, você tem a garantia do FGC. Fica tranquilo. Às vezes você está perguntando qual é, onde é. Eu faço no roxinho. Sabe o roxinho, né? O roxinho lá. Então, eu guardo lá no... Como é o nome lá mesmo, gente? Lá chama cofrinho. Cofrinho do roxinho. É lá que eu deixo o meu fundo de emergência, rendendo 100% a 110% do CDI. É protegido pelo fundo garantidor, né? Por CPF. E temos uns exemplos aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá escrito aqui os exemplos. Eu não vou ler. Não vou ler esses exemplos aqui, não. Porque eu não sei como que é essa plataforma. Tem plataforma que você fala certos nomes, aí acha que você tá patrocinado. Ah, estão te pagando pra você falar o nome do banco A, B, C, D. Não vou falar o nome de banco aqui, tá? Então você já entendeu onde que eu tô investindo. Então, beleza. Se caso uma das instituições quiser me patrocinar, maravilha, tô aceitando, hein? Tô aceitando. Aí eu vou falar o nome bonitinho, fazer uma propaganda bonitinha. Mas por enquanto, não tô ganhando nenhum jabá, não tô ganhando nada, então não vou falar de ninguém. Tá aqui, ó, tá escrito aqui. Se vocês estão vendo a minha tela aí, vocês já estão sabendo. E eu tô investindo no roxinho lá, tá? Em quarto lugar, vai ficar fundos DL ou DI com taxa zero. Boa alternativa para quem quer praticidade, ideal para deixar o dinheiro rendendo enquanto mantém liquidez. Vamos a umas simulações aqui, ó. Simulações. R$5.000 aplicados em Tesouro Selic rendem R$520 em 12 meses, dependendo da taxa atual. E aqui temos um alerta, ó. A reserva de emergência não é para render. Não é, ó, importante. A reserva de emergência não é para você, não é para render, não é investimento. A reserva de emergência é para proteger. Então, o rendimento ele é só um bônus. Se você colocou lá no roxinho, onde eu estou colocando, o que ele render de CDI lá, maravilha. Mas a função dele lá não é renda, é proteção. Entendeu? É para proteger. O lucro vem depois, nos investimentos. É nos investimentos. Você vai comprar ações, aí você vai comprar criptomoedas, vai estudar primeiro sobre criptomoeda, não vai sair comprando bobeira por aí, porque criptomoeda é terra de ninguém, né? Você tá falando aí de um Bitcoin, Ethereum, BNB, algumas outras coisas aí, algumas altcoins aí, mas você tem que estudar bastante, você tem que ter um estudo muito aprofundado para mexer com criptomoedas, e o retorno delas é muito grande, mas também o prejuízo é muito grande. Então você tem que saber como lidar com a perda, como fazer DCA, enfim, é outra coisa. Não é para esse vídeo aqui de fundo de emergência, tá bom? É outra coisa, é investimento. Vamos falar sobre investimentos em um outro módulo. Então vamos lá. Agora encerrando aqui para terminar esse módulo, um módulo reserva de emergência, que você já aprendeu como fazer, onde fazer, por que fazer e como fazer. Um resumo rápido é o seguinte: ele é uma reserva para você no momento que você está em extrema necessidade. Ele é aquela reserva para te socorrer, sem você precisar ficar pegando dinheiro com os outros. O quanto você deve aportar e guardar também já foi explicado, já falamos, né? Como começar também já falamos. E onde você colocar o seu dinheiro para guardar também já falamos. Se você tiver alguma dúvida ou se você não entendeu bem alguma coisa, volta a esse vídeo, assiste aquela parte de novo, ou coloque em assistir mais devagar ali, ó, diminui a velocidade. Talvez eu esteja falando muito rápido. Você volta um pouquinho e você começa e faz a reserva de emergência. Mas não procrastina. Faz sua reserva de emergência ainda hoje. Hoje nós estamos, acho que é dia 6. Dia 6. Provavelmente às vezes você já vai receber hoje, ou já recebeu, então já separa hoje. Fala, vou começar hoje, vou tirar 100 conto, 200, não, vou tirar 500.
Aí você vai lá, abre sua conta bonitinho, tira, põe lá, deixa quieto. Aí o resto que sobrou você vai e se vira para pagar suas contas. Uma reserva de emergência você tirou. Mês que vem, a mesma coisa. E assim você vai. Pega essa disciplina, aí logo você vai ter uma reserva de emergência, ó. Chique, topíssima. E lá paradinha, rendendo jurinho para você. E você de buenas. De buenas. Se der ruim em algum momento, você fala, tô tranquilo, tô sossegado, tô ali com dinheiro guardado, vou lá, pego aquilo ali e tal. Deu um problema no banheiro da sua casa aí. Nossa, e agora? Vai ter que gastar com encanador, vai ter que gastar com não sei o que. Calma. Eu tenho um dinheiro ali, vou lá, pego lá. Pá. Pagou o pedreiro, reformou o banheiro. Tranquilo, não precisou pedir dinheiro emprestado para ninguém. Beleza? Maravilha? Vamos fazer um fechamento legal aqui agora para recapitular para vocês. Não vai ficar muito grande esse vídeo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto tempo nós já estamos falando aqui, gente. Não fica muito grande, fica ruim, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. 46 minutos de vídeo. Meu Deus do céu. Aí o povo não vai nem querer assistir. Ou vai colocar tudo lá no 2x lá para sair correndo. Então vamos lá. Vamos terminar aqui. Não vai ficar muito grande. É o seguinte. Olha só, terminando sobre a reserva de emergência, você pode não ter um controle sobre o que acontece na sua vida, mas você pode ter um controle sobre como se preparar para isso. Sua reserva é o seu escudo. A sua reserva é o seu escudo. Então, assim, nós não temos um controle do que acontece na nossa vida. A gente não tem o controle. As coisas vão acontecendo, né? A vida, na verdade, é uma grande engrenagem que não para de rodar e não tem o que faça ela parar de rodar. Então há momentos em que acontecem coisas que estão fora do nosso alcance. Não fomos nós que fomos lá com as nossas pernas buscar aquela coisa que aconteceu na nossa vida. Simplesmente aconteceu. E aí o que vai fazer? Tem que ter um plano B, certo? Não deu certo de uma forma, vai dar certo de outra. Precisa ter um plano B. É assim que funciona a reserva de emergência. Então, você criou a reserva de emergência, deixou seu dinheiro guardado, não importa o que aconteça. Se é um problema de reforma na sua casa, uma parcela do carro que está atrasada, parcela do seu financiamento aí, do seu prédio, do seu apartamento que você comprou, né, da sua casa, de um carro, de uma moto, enfim. Surgiu um problema de saúde, que é o mais importante, né? Surgiu um problema de saúde aí, e você teve que precisar gastar um dinheiro que não estava nos seus projetos, tranquilo. Você não vai precisar chegar no seu chefe e pedir um adiantamento, chegar num parente, pedir um dinheiro emprestado, chegar no banco, que é o pior recurso, pegar dinheiro no banco, né? Pegar dinheiro no limite de cheque especial, enfim, nada disso. Você vai lá na tua reserva de emergência, pegou a grana, foi lá, resolveu os seus problemas, quitou o que você tinha que quitar, e tá tranquilo, e bora pra frente. Aí o que vai acontecer? Nos meses seguintes, depois que você já passou pelaquela maré, aquele problemão que aconteceu, nos meses seguintes você vai continuar fazendo o que fez quando começou a montar a sua reserva de emergência. Você vai começar a aportar, tirando, até repor tudo que você tirou. Você vai manter sempre aquele valor ali guardado no momento que você precisar. Beleza? Então, assim, eu incentivo demais a você começar por aqui. Você não estudou finança, eu entendo. Nosso país é um país bastante atrasado, principalmente na área da finança. Eu compreendo isso aí. E eu também entendo que você talvez não tenha nem nada guardado. E aí você vai poder usar um monte de desculpa. Tem muita gente que vai usar um monte de desculpa do tipo assim, ó. Ah, mas o que eu ganho mal dá para eu pagar minhas contas. Como é que eu vou guardar dinheiro? Tem muita gente que fala isso. Só que é o que eu disse para você. Se você não priorizar, você nunca vai guardar. E o que é priorizar? Primeiro, você pega o dinheiro que entrou no seu mês, você tem a sua tabela, né, de finança. Você pega o que entrou. Primeiro, antes de tudo, você tira o seu dinheiro que vai guardar. Não interessa para quem você deve, não interessa para quem você tem que pagar, não importa. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar a sua reserva de emergência.
Ah, mas eu só posso tirar 50 reais. Tira 50 reais, mas tira primeiro a reserva de emergência. Sobrou tanto. Poxa vida, hein? O dinheiro que eu tirei para reserva de emergência vai faltar para eu pagar tal coisa. Se vira. Vai dar um jeito, vende alguma coisa que você não está usando, coloca aí uma roupa que você não está usando, um desapega, um objeto que está parado aí que você não está usando, vende aquilo ali e vai lá e paga a pessoa. Mas a tua reserva está guardada. Faz isso todo mês. E principalmente, se você, eu tenho certeza disso, hein? Isso eu tenho certeza e tenho grande causa para isso. Se você montar, assim que você montar a tua tabela de gastos, principalmente, você vai ver que o que você gasta de bobeira dá para você colocar lá na reserva de emergência. Tenho certeza absoluta. O que você gasta com a tua cervejinha, o que você gasta com delivery, o que você gasta com luxúria, com essas bobeiras de roupa cara, ou ficar trocando de bolsa, roupa, sapato, relógio, o telefone, meu telefone. Todas essas bobeiras que você gasta e nem sabe quanto custa no final do mês, quando você montar a tua planilha de gastos, aí você vai entender. Você vai ver que se você pegar essas coisas todas juntas, vai dar muito mais do que você está pensando em guardar na tua reserva de emergência. Eu tenho certeza absoluta disso que eu estou te falando. Faz um teste aí, depois deixa nos comentários desse vídeo aqui, se eu tiver errado. Deixa nos comentários para mim. Você pega uma planilha e soma tudo que você ganhou, tudo que você gastou, principalmente as bobeiras, os dinheiros que você gasta com delivery, com bobeira. Aí você soma tudo, você vai ver quanto que vai dar. Vai dar o que você precisa tirar para guardar na sua reserva de emergência. Tenho certeza absolutamente do que eu estou falando. Tá bom, gente? Agora é o seguinte. Você, então, presta bastante atenção nisso aqui. Você precisa entender sobre o CDB, a poupança e o tesouro direto, né? Que são seguros e a poupança não rende nada para você. E se você for aportar aí, suponhamos que a sua reserva de emergência seja 15 mil reais. 15 mil reais de cara assim, ó, vamos supor que você já tem os 15 mil reais em CDB. Você já vai pegar aí 150 reais por mês de juros. Poupança não paga isso. Então 150 reais vai cair assim, lá na tua reserva de emergência sozinho, ó. Tchum. Virou 30 dias, 150 reais. Nos próximos já não é mais 150. É os 15 que você já tem, os 150 do mês que você já passou, e mais os juros sobre os 10, 150. Quer dizer, vai só subindo. Entenderam? É maravilha. De repente você vai... Há casos, né? Que Deus abençoe que aconteça com você. Há casos de pessoas que montam uma reserva de emergência de 15 mil reais, 20 mil reais, dependendo da pessoa, e passa um ano, dois, e a pessoa nunca precisou da reserva de emergência. A vida dela, ó, tudo controladinho, tudo belezinho. 20 anos rendendo. 20 anos rendendo. Já pensou? Quanto que isso não dá? Eu acho que já até dobrou o capital. A reserva de emergência já está por 40 mil. Já quase dobrou da reserva de emergência. E a pessoa nem utilizou. Tá lá. Aí o que a pessoa pode fazer? O que a pessoa pode fazer? Eu só preciso de 20. Agora eu tô com 28 mil, 30 mil. O que você pode fazer? Tá lá, tira 8 mil, tira 10 mil. Tira 10 mil, investe. Se você já está investindo, investe. Você pode aumentar teu aporte de ações. Se você está investindo em algum tipo de ação, aí você aumenta a sua compra de ações. Você pode, sei lá, você pode tirar um pouco para as criptos, um pouco para ações. Você tira um pouco. De repente você fala assim, poxa, você quer saber? Eu acho que eu vou trocar o carro, hein? Vou dar meu carro e voltar 10 mil. Vai lá, troca o carro. Pronto. Já pega um carro mais novo, de um ano mais novo. Sem precisar nem financiar nada, parcelar nada. Você simplesmente foi lá, sobrou da reserva de emergência, pegou, foi lá. Tranquilo. Tá entendendo como isso dá uma estabilidade, uma segurança mais tranquila para sua vida? O básico do básico do básico da finança é ter reserva de emergência. Se você conversar com alguém que ele fala assim, eu entendo de finanças, aí você pergunta para ele, quanto você tem de reserva de emergência? Hã? Reserva de emergência? Esquece. A pessoa não entende nada de finanças. Não tem reserva de emergência. Acabou. Daí eu nem prossigo a prosa.
Nem prossigo a conversa depois daí. Bom, vamos encerrar aqui, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me perguntar nos comentários. Fiquem à vontade para deixar o comentário. Se vocês quiserem sugerir um outro tipo de vídeo que eu faça para vocês, talvez fazendo ali na prática, ali onde que eu estou investindo, eu faço o vídeo para vocês, não tem problema. Esse módulo foi o módulo reserva de emergência, tá bom? Agora eu vou criar o segundo módulo, que vai ser um módulo de você começar a investir do zero e onde começar a investir do zero, tá bom? Vai ser um módulo também bem explicadinho, demora um pouco, às vezes é uma aula de 1 hora, igual está sendo essa de hoje, mas é uma aula bem explicadinha, e aí eu vou explicar na tela do meu computador, aonde é que você vai investir, como você vai investir, quantidade que você vai aportar, como você vai diversificar a sua carteira de investimentos. Então eu vou mostrar para você onde está a sua reserva de emergência, quanto você vai tirar para investir, quanto você vai tirar para fazer aportes, por exemplo, na empresa A, empresa B, empresa C, quanto você vai investir em criptomoeda e quais criptomoedas são legais para você investir com um pouco mais de segurança, e o que fazer quando o mercado se volta contra você. Você não vai vender no prejuízo, é lógico. Ninguém vai vender moeda no prejuízo. Vou ensinar tudo isso no módulo. Vou ensinar você a fazer o DCA. Fica tranquilo. Aqui comigo é tudo na prática, ensinando tudo tranquilo. Tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui esse vídeo. E a gente vai falar depois, no próximo módulo, a gente vai falar sobre esses investimentos. Onde você vai investir, quanto você vai investir e onde é seguro, né? Aí, quando fala investimento é uma coisa mais complicada, né? A reserva de emergência a gente já falou, tá tudo certo, acho que não ficou dúvida. O investimento já é uma coisa mais complicada. Tem muita gente falando na internet, invista tal, mostra suas carteiras, né? Mostra seu portfólio e tal. Mas na verdade, a maioria dos investidores de internet, tirando os caras que realmente são empresários, né? Claro. A maioria das pessoas da internet que investem, você pode ver que eles teve um boom na vida de investimento deles depois que começou a entrar uma certa renda na vida dele. Porque você falar em investimento para um CLT fica meio incoerente, né? A não ser que seja um CLT aí, aqueles caras que trocam aquelas lâmpadas daquelas torres gigantescas, o cara ganha uma fortuna. Aí é diferente. É um CLT, né? Diferente. Tô falando do normal, do natural mesmo, né? É difícil você chegar para uma pessoa e falar, você investe quanto? Quanto que você está comprando em ações aí, da Petrobras, da Vale, enfim. O cara vai dizer, pô, eu mal consigo pagar minhas contas. É igual a gente falou agora, eu mal consigo pagar minhas contas. Como que eu vou criar uma reserva de emergência? Dá para criar. Agora, investir é uma outra parada. Aí é uma outra parada. Principalmente se você ainda está no processo de tirar o teu aporte para criar a reserva de emergência. Aí tirar a reserva de emergência e tirar investimento, aí para muita gente eu entendo que não dá. Começa com a reserva de emergência. Terminou a reserva de emergência, aí sim o que você estava tirando para a reserva de emergência, você começa a tirar para o investimento. Maravilha, já é o segundo passo. Tem reserva de emergência pronta e começou a investir. Aí você está no caminho certo. Mas esse assunto dos investimentos eu vou deixar para o nosso segundo módulo. Vai ser a aula onde começar a investir do zero. Como começar a investir do zero. Quais os sites que você vai pesquisar para te dar ali uma noção de como você começar a investir do zero. Lembrando que eu vou falar também que já existem bancos digitais e por dentro do próprio banco você consegue investir tanto em criptomoeda quanto também em ações. Por dentro do próprio banco, sem você precisar fazer nada. Você só clica lá e fala, quero comprar X ações da empresa tal. Vai lá e pronto, comprou as ações. Você já tem as ações rendendo para você e depois, se você souber as ações que vai comprar, vai gerar dividendos para você direto. E você recomprando, dividendos voltando e você recomprando. O módulo de amanhã vai ser top. Como começar a investir do zero e onde começar a investir. Tudo bem explicadinho aqui no canal .com Capital.
Se você quer aprender mais sobre finanças, se você quer aprender a sair dessa estagnação financeira que você está, consuma nossos conteúdos, tá até ali, ó. Deixei ali de banner, deixei até de banner ali, ó. Consuma os conteúdos, ó. Vou até levar o mouse para lá, ó. Consuma os conteúdos do Ponto Com Capital. Meu canal é novo, tá começando agora, ó, tô com 565 inscritos. Se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal, seja aí um parceiro do Ponto Com Capital, tá bom? E aqui você vai aprender, ó. Tem vários vídeos explicando vocês, ó, sobre muita coisa, sobre o que vem por aí, o Drex, né? Também vou fazer um módulo só sobre o Drex. Porque o Drex vem aí o ano que vem. Eu vou fazer um módulo só sobre o Drex. Tem vários conteúdos aqui que vocês vão gostar, ó. Tá vendo? É só se inscrever no canal, maratonar os vídeos, assistir com calma que você vai aprender muita coisa, mas muita coisa mesmo sobre finanças. Esse módulo sobre criar reserva de emergência eu termino por aqui. E eu espero que você tenha entendido. Espero que isso ajude a você no seu dia a dia, na sua vida, e comece a mudar sua vida financeira. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, pessoal!